Olá! Hoje vamos saber como está a colheita da soja em Mato Grosso e tem polêmica no governo federal que pode atingir os produtores rurais brasileiros. Bem-vindo ao Circuito Rural! Olá, como vai? Tudo bem? Vocês viram no noticiário desta semana que mais de 30 municípios mato-grossenses decretaram situação de emergência por conta da chuva. Algumas cidades com alagamentos, estradas com atoleiros e todas as complicações causadas quando a chuva é demais. No caso da lavoura, prejuízo na soja. O Canal Rural mostrou esta semana uma reportagem do meu colega e amigo Pedro Silvestre, na região de Peixoto de Azevedo. Por lá, em várias fazendas, a soja está brotando na vagem por conta do excesso de umidade. Relatos também na região oeste do estado, onde produtores tiveram perdas consideráveis por não poder colher a soja no momento certo. Essa situação climática vem contribuindo com o atraso da colheita no estado como um todo. De acordo com o IMEA, no relatório desta semana, apenas 4,3% da área foi colhida, contra 21,5% da safra passada, na mesma época. Eu cheguei a comentar aqui há alguns dias que a segunda quinzena de janeiro seria bastante chuvosa, o que se confirmou. Mas o mês chega ao fim e a previsão para as próximas semanas é de tempo um pouco mais firme, o que deve favorecer no avanço da colheita. Há um porém. Tudo indica que poderá ocorrer uma concentração na colheita. E com isso, outros problemas, como armazenamento e transporte. Então, os produtores devem ficar de olho e buscar alternativas que possam minimizar possíveis prejuízos nesse sentido. O atraso na colheita da soja impacta diretamente no plantio da segunda safra. O milho tem pouco mais de 1% da área estimada semeada. E o algodão, 28,5% da área prevista para esta safra. Ambas as culturas estão atrasadas no comparativo com o ano passado. Esse cenário já se projetava lá atrás, quando atrasou a semeadura da soja. Tanto que, no caso do algodão, por exemplo, muitos produtores redefiniram a estratégia. Preferiram não plantar soja para não correr o risco de perder a janela do algodão. E apesar dos contratempos e alguns prejuízos pontuais, as projeções para as três culturas se mantêm praticamente inalteradas, inclusive com manutenção de safra recorde, tanto para a soja quanto para o algodão. E essa previsão de super safra, inclusive, mexeu com a imaginação de alguns políticos ligados ao governo federal, que sugeriram taxar as exportações agrícolas. Mas antes de falar nisso, vamos entender o cenário. Uma pesquisa da Genial Quest, divulgada esta semana, mostra declínio na aprovação do governo Lula. 49% dos entrevistados desaprovam o governo contra 47% que dizem aprovar. É a primeira vez que o percentual de insatisfeitos é maior do que de satisfeitos. Luz amarela para o governo, e esse é o primeiro ponto. Outro é a inflação. No maior mercado consumidor do Brasil, São Paulo, a inflação dos alimentos fechou 2024 com 2 dígitos, 10%. Em outras duas capitais, Goiânia e Campo Grande, percentuais ainda maiores, 10,6% e 11,3%, respectivamente. E o pior é que essa crise foi criada pelo próprio governo por não ter freios nos gastos. O resultado nós estamos vendo: enfraquecimento da moeda, alta constante nos juros. A Selic subiu mais 1 ponto percentual esta semana, fechando 13,25%. E a inflação batendo com força na gôndola do supermercado. A redução na qualidade do cardápio é fatal para a popularidade de qualquer governo. Pior ainda, para quem havia prometido picanha, que não veio e está cada dia mais distante do prato do brasileiro. Diante disso, o governo criou um grupo de trabalho com integrantes do PT para buscar soluções ao problema. E vejam para quem sobrou a conta: para o agronegócio. O jornal Folha de São Paulo informou que este grupo defende a taxação das exportações do agro,
alegando que isso diminuiria as vendas externas, sobraria mais produto para o mercado interno e, consequentemente, redução do preço dos alimentos. Para fechar esse pacote anti-inflacionário, o Ministério da Agricultura sugere reduzir as alíquotas de importação de milho, favorecendo a entrada de grão estrangeiro para forçar a queda nos preços no mercado interno. De acordo com alguns analistas, essas possíveis medidas têm um único objetivo: as eleições de 2026, porque podem até ter um efeito positivo a curto prazo para o consumidor, mas comprometeria seriamente o setor. Como consequências, pode-se esperar a perda de competitividade no mercado externo, o desestímulo à produção, gerando instabilidade no abastecimento e, consequentemente, alta nos preços. Então, resumindo, em vez de resolver, pode piorar ainda mais o problema. Parlamentares e associações que representam o agro já se mobilizam diante dessas possibilidades. E é inevitável comparar. Enquanto lá fora muitos governantes trabalham para reforçar a economia de seus países, protegendo setores importantes, aqui ocorre o inverso. Parece até uma vingança, não parece? Hoje eu fico por aqui, um bom fim de semana e aproveite bem seu dia.